meus irmãos, essa é a sexta aula, estamos aqui no bloco 3, agora para falar do nosso pai Obaluaê. Então nós entramos agora na sexta linha de Umbanda, que é a linha da evolução. Essas linhas de Umbanda, que é a linha da evolução ou a linha da Terra, essas linhas de Umbanda, elas são também campos de atuação. As linhas de Umbanda, elas estão relacionadas aos sentidos da vida. Então, quando eu falo fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração, são os sentidos da nossa vida, campos de atuação. A gente fala de elementos, que são os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, mais 3, que é cristalino, mineral e vegetal. Então, na ordem é cristalino, mineral, vegetal, e depois vem o fogo, o ar, a terra e a água. Agora a gente está no elemento terra, falando sobre Obaluaê. O sentido da vida é o sentido da evolução. Há uma relação com os chakras. Então a fé está relacionada com o chakra da coroa, o conhecimento está relacionado com o chakra frontal, a lei está relacionada com o chakra laríngeo, o amor está relacionado com o chakra cardíaco, a evolução está relacionada ao chakra esplênico. A justiça com o chakra umbilical e a geração com o chakra básico. Ah, mas do sistema hindu de chakras, ou seja, no hinduísmo, no conhecimento mais antigo, no conhecimento mais ancestral, os 7 chakras não são esses, porque você tem um chakra sexual. Então, se você olhar esse sistema hindu, o chakra que a gente chama de esplênico será o chakra solar. E o chakra sexual é como se fosse o 8º chakra, então entra na força de Exu e Pombagira, como não poderia ser diferente. Então um estudo não nega o outro. Não é porque a escola ocidental tem um estudo de chakras, a escola oriental tem outro estudo de chakras, tudo está aqui. Ninguém está para fora, ninguém está ficando para fora, então esse é o ponto. O estudo de uma escola não nega o da outra. Então o Obaluaê, ele está nesse chakra esplênico, ou se você preferir, nesse chakra solar, como a força de evolução, o orixá da evolução. Dizemos Obaluaê, que é universal, então ele é amparador da evolução. Algumas pessoas falam Abaluaê. Se você fala Abaluaê ou se você fala Obaluaê, não faz diferença, o orixá entende e ele responde da mesma maneira. Ele é um orixá ancião. Obaluaê é um orixá velho. Ele faz par com Nanamburoquê, que é uma anciã também. Então eles têm esse mistério ancião. Então quando o Obaluaê está em terra, é exigido o máximo de respeito, tanto para o Obaluaê quanto para o Omulu. Aqui no nosso estudo nós separamos quem é o Obaluaê e quem é o Omulu. O Obaluaê é o orixá masculino da evolução, o Omulu é o orixá masculino da geração. O Obaluaê é a transformação, é a passagem, é a evolução, é a mudança, a transformação, e o Omulu é a morte. Vamos chegar lá. O Omulu está na aula 7, bloco 2. Não chegamos lá ainda. Então vamos focar em Obaluaê. Quem é Obaluaê? Ele é o Senhor das passagens. Porque aqui, quando a gente fala em evolução, o que é evoluir? Evoluir é você sair de um lugar e chegar num outro lugar. Evoluir é você dizer, estou nesse patamar, subir um degrau, evoluir. Evoluir é assim, eu estou na 4ª série, passei de ano, agora eu estou na 5ª série. Evoluiu. Com relação àquele estudo específico, você saiu dessa série para essa, você evoluiu. Então, o próprio crescimento é uma forma de evolução. Você tem 15 anos, agora você fez 16 anos, você evoluiu numa escala de crescimento. Então, evolução nesse sentido. No dia a dia, nessa pegada mais religiosa,
filosófica em que a gente pensa a evolução muito com respeito ao crescimento pessoal, porque é difícil rotular e muitas vezes você fala, essa pessoa é mais evoluída que aquela. Por quê? Porque essa pessoa aqui tem um modo de vida muito melhor do que aquela. Acontece que muitas vezes você não vê a pessoa por dentro, você só vê por fora, você só vê a casca. Então, aquilo que a gente chama de evolução não deve ser usado para julgar as pessoas. Deve ser utilizado para avaliar você. A única pessoa com quem você deve se comparar é com você mesmo. Então você deve evoluir em comparação a você mesmo. E aí podemos chegar a uma sentença. O que é evoluir? É quando eu sou uma pessoa melhor para mim e para o outro. Eu posso dizer que eu evoluo na medida em que eu estou mais feliz, que eu estou mais realizado, que eu estou mais pleno. Na medida em que eu sou essa pessoa melhor, aí você evolui. Então isso é evolução. E eu posso ainda complementar dizendo, e quando eu sou uma pessoa melhor, qual é a diferença prática olhando? Quem é a pessoa melhor? Você pode falar que a pessoa melhor é uma pessoa mais virtuosa. E antes eu era menos virtuoso. Então se hoje eu sou mais virtuoso, se eu tenho mais virtudes, eu sou melhor. Melhor para mim mesmo e melhor para o outro. Então a gente pode trazer uma questão de vícios e virtudes como opostos. Então o Baluaê, ele ampara a evolução de uma maneira universal. E Nanã vai amparar de uma maneira cósmica. Aí eu costumo dizer assim, imagine um homem segurando um balão. Então você está dentro de um... Eu ia falar que você está segurando no balão, mas você pode estar dentro de um balão. E aí você tem assim, o gás que faz o balão subir. E você tem o contrapeso, aqueles pesos que ficam em volta do balão que puxam o balão para baixo. Então o contrapeso puxa o balão para baixo e o gás faz o balão subir. Então, quando a gente pensar em Obaluaê e Nanamburoquê, virtude é o gás que faz o balão subir. Os vícios são o contrapeso que puxa o balão para baixo. Obaluaê e Nanã, os dois estão lá na evolução. Obaluaê é quem enche o gás para o balão subir. Nanã é quem ajuda a destruir esse contrapeso que puxa para baixo. Tanto se eu diminuir o contrapeso, quanto se eu aumentar o gás, da mesma maneira o balão sobe. Então aquele que infla o gás é o Baluaê atuando no sentido universal. Aquela que dá uma quebrada no contrapeso é quem ajuda a evoluir no sentido cósmico. Então ela vai focar nos vícios ajudando você a vencê-los. Ele vai focar nas virtudes, ajudando a evidenciar as suas virtudes, você ter amor por essas virtudes. Os dois estão nessa linha de evolução. Não apenas isso, o campo de Obaluaê e Nanamburoquê é um campo de atuação vastíssimo. Então, quando a gente fala de evoluir, a gente está falando do balão, mas antes a gente falou de subir um degrau. Quando você sai de um degrau para o outro, você fez uma passagem. Você passou da 4ª para a 5ª série. Você passou dos 15 para os 16 anos. Você passou dessa para uma melhor. Isso é também uma evolução. Então, quando a pessoa desencarna,
ela faz uma passagem do mundo material para o mundo espiritual. Quem ajuda a pessoa a fazer a passagem é o Baluaê. O Mulu é a morte. O Baluaê é quem ajuda a fazer a passagem, sair dessa realidade e chegar para uma outra. Então ele é o Senhor da transformação, o Senhor da passagem, o Senhor da evolução. E aí entra beber uma água, para vocês beberem uma água também. Pausa e reflexão sobre tudo isso que foi dito. Entra uma outra questão que é muito forte sobre o Baluaê. Ele é chamado de o Senhor da cura. Então, entre todos os orixás, o Baluaê é um dos mais curadores. Então, muitos orixás trabalham na cura. Por exemplo, Oxóssi, se traz ervas, trabalha na cura. O Sain, se traz ervas, trabalha na cura. O Mulu, com a morte, também está curando a doença. E o Baluaê, ele é o curador por excelência. Por quê? Porque sair do estado doentio para o estado saudável é uma evolução. Sair da doença para a saúde é uma passagem. O Baluaê ajuda você a fazer essa passagem. Ajuda você a fazer essa evolução. Então o Baluaê ajuda a transformar o doente numa pessoa saudável. O Baluaê é o orixá da cura, porque ele atua ali, ó, no momento que você está doente. O maior sinônimo dessa transformação é a pipoca, por isso nós oferecemos pipoca para o Baluaê, porque a pipoca é o milho que aceitou o calor e se transformou em pipoca. E aqueles milhos, outros grãos, que não aceitaram a transformação, se tornaram o piruá, que é o exemplo do cabeça dura, que não quer evoluir, que não aceita evoluir, que fica lá achando que ele está certo, é a figura do medíocre que subiu 2, 3 degraus e acha que não tem mais nada para evoluir, mais nada para crescer. Então, esvazie o copo, se abra a esse conhecimento, aceite esse crescimento. O Baluaê, Senhor da evolução, o Baluaê é o velho, junto com o Nanã. Então, ele é o orixá da sabedoria. O velho, ancião, é o sábio. Senhor desse mistério ancião. Então, preto velho e preta velha na Umbanda, essa linha de trabalho está fundamentado na força e no mistério de Obaluaê e de Nanã Buroquê, que é o velho e a velha. Então, o Obaluaê, ele é como um vovô, orixá. E Nanã é como a vovó, orixá. Eles lembram a figura do preto velho e da preta velha, assim como Oxóssi lembra a figura do caboclo. Mas não confunda, Oxóssi não é o caboclo, assim como o Baluaê não é o preto velho, Nanã não é a preta velha, porque eles são divindades. São pais e mães orixás. Nós dizemos, o respeito é tão grande que você diz Atotô o Baluaê. E isso quer dizer silêncio, que o Baluaê está em terra. Atotô o Baluaê. Atotô, Atotô e Atotô o Baluaê. Axé. Falando sobre o Baluaê, esse foi o terceiro bloco da aula de número 6 e a gente continua no quarto bloco. Continua falando sobre Nanã e falando também sobre o Baluaê, porque o Baluaê e Nanã são pai e mãe orixá que se mistura e se completa demais, é incrível. Muito, muito obrigado. Axé.